Ciao a tutti e sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje eu vou ensinar para vocês quais que são os nomes dos locais públicos aqui na Itália. Vamos lá? Nesse primeiro slide, nós temos 5 imagens e 5 opções de locais. Com a primeira já respondida, que seria I Carabinieri, ou seja, a nossa primeira imagem são dos Carabinieri, que é uma força policial aqui da Itália, ok? Carabinieri, que quando a Itália era uma monarquia, eram fiéis ao rei, eles serviam ao rei diretamente, e que hoje servem ao Estado, ok? Ao Estado italiano, agora que é uma república e não mais uma monarquia. Para as outras imagens, se você não recebeu o nosso material PDF e ainda não respondeu as questões, dá pausa no vídeo, responde e depois volta aqui para conferir o resultado. É só associar a imagem à letra do local público que você acha que sia. Vamos lá? Então, na segunda imagem, nós temos La Banca, letra B. Ali nós temos o nome de uma banca, né, que é Intesa São Paulo. Obviamente, existem várias bancas na Itália, tanto públicas como privadas. Ali não é a intenção de fazer nenhum tipo de publicidade, não tem nenhuma relação com a banca, né, com o banco. Mas para que, se eu colocasse algo que tivesse o nome banco, ia ficar o nome banca, ficaria muito fácil para vocês, né? Então, esse, digamos que é um tipo, é típico de uma entrada de banco aqui na Itália, que eu acho até muito parecido com o Brasil também. Na terceira imagem, nós temos Il Tabaccaio, letra D, que seria o local onde é vendido cigarros, ok? A gente associa um pouco com o português a tabaco, que é o material utilizado para fazer o cigarro, então acaba ficando um pouquinho mais fácil. E é interessante que essa letra T, com o número, não sei se vocês estão vendo ali 83, é um número da autorização a vender cigarro. Todo local que vende cigarro legalmente aqui na Itália vai ter essa letra T na frente, identificando, junto com o número da autorização para venda, né? Junto do número da autorização de venda. Então, geralmente eles colocam assim, digamos que afastado da parede, que é para uma pessoa já de longe identificar que naquele local é vendido também cigarro. Então, geralmente é algo típico. Sempre que vocês verem uma imagem como essa, que pode estar no fundo preto ou pode estar com o fundo azul, vocês sabem que é um local que vende cigarro, ok? Nossa quarta imagem, nós temos l'ospedale, letra E. E o que é que ajuda a gente a identificar? Aquela letra H ali no fundo azul. É algo identificativo, é uma identificação até internacional, porque como vocês estão vendo, hospedale não é escrito com H, é escrito com O. No Brasil seria mais fácil para a gente identificar porque hospital é escrito com H, então a gente faz a relação direta. Na Itália não, ospedale é escrito sem H e direto com O. Mas na frente dos hospitais, nós temos escrito o H ali no fundo azul, que é uma maneira internacional de identificação. Obviamente, aqui a gente tem um hospital na imagem que é dentro de uma estrutura histórica. Não todos os hospitais aqui na Itália são dentro de estruturas históricas, né? Não sempre é assim tão bonito. Mas o importante é que vocês saibam identificar através da imagem, através desse H ali que está identificando o hospital. E para concluir, a última imagem é La Stazione. Essa é até bem famosa, né? La Stazione di Milano, estação de Milão. E a gente consegue identificar por conta do binário, né? Que é esse espaço onde a gente fica esperando o trem, ou quando a gente chega com o trem, a gente desce ali. Então, esses são alguns dos locais públicos aqui na Itália. Segundo slide, mais 5 opções de locais públicos. Se você não recebeu o nosso material PDF e ainda não respondeu as questões, dá pausa no vídeo, responde e depois volta aqui para conferir o resultado. Na primeira imagem, nós temos l'ufficio informazione, ou seja, o local onde nós podemos pedir informações turísticas. E fica fácil de identificar por conta da letra I. Aquela letra I, escrita daquela maneira, é o que identifica que um local é um ufficio di informazione. Às vezes você vai encontrar até se você está na autoestrada e você vê aquela letra I com fundo marrom,
você sabe que ali tem um local, está indicando a direção para um local turístico, onde você vai encontrar também um ufficio informazioni, um local onde pegar informações turísticas. Na segunda imagem, nós temos l'edicola, que seria uma banca de jornal. E daí, essa é a típica estrutura de edícola. Essa é essa estrutura verde, né? Um pouco meio arredondada. Ela é típico. Toda cidade italiana vai ter uma estrutura como essa, sempre verde, e é uma edícola. Nem toda edícola vai estar dentro de uma estrutura como essa. Às vezes você vai em um shopping, vai ter lá uma edícola dentro de uma loja normalíssima. Mas toda estrutura como essa vai ser uma edícola. Toda vez que você estiver andando por uma rua aqui na Itália e ver uma estrutura como essa, pode ter certeza que é uma banca de jornal, que em italiano se chama edicola. Na terceira imagem, nós temos il bar. Obviamente que il bar pode ter em vários, os mais variados tipos de fachada, né? Eu peguei esse daqui porque está escrito Gran Bar lá em cima, então iria facilitar, porque senão é impossível identificar quando que é um bar. Então, tanto está escrito lá em cima, como na parte lateral tem escrito café. Então, acho que isso ajudaria um pouquinho, porque bar na Itália não é como no Brasil, que é o local que a gente vai só para questão de alcoólico, né? Na Itália, bar é onde o pessoal toma café da manhã, é onde tem café, onde tem a brioche, onde tem il cornetto, que seria a mesma coisa da brioche, mas é em italiano. Então, bar é onde a gente toma café, onde tem café da manhã, toma só o cafezinho típico italiano, mas também tem bebida alcoólica, então é tanto para uma coisa como para outra. E nesse bar específico, vocês estão vendo que tem uma T lá em cima, e aquela T, a gente viu no slide passado, identifica que é um local que vende cigarro, que é um bar, que é também tabaqueria, ok? Então, a gente já tá vendo aí dois locais que são integrados, tá ok? O quarto local é um museu, né? Acho que a imagem ficou bem fácil. Museu em italiano é escrito dessa forma. E por último, aquele que já está respondido, né? Já tem ali a resposta, é a letra B, la farmacia. E daí atenção, porque como é escrito praticamente igual com o português, a gente tende a ler da mesma forma, mas não é farmácia, não existe farmácia, é farmacia. Tem a pronúncia forte do ti e muda a sílaba tônica também. Então, farmacia. E daí, além do nome escrito ali, o que ajuda a gente a identificar é aquela cruz verde, que é o símbolo específico da farmacia, né? Então, sempre que você vê uma luz verde assim, você sabe que você está se aproximando, que naquele local onde tem a luz verde, vai ter uma farmácia, ok? Uma farmacia. Se você não recebeu o nosso material PDF e ainda não respondeu as questões, dá pausa no vídeo, responde e depois volta aqui para conferir o resultado. Então, a primeira imagem, nós temos um albergo, que seria um hotel. É um pouquinho complicado no sentido que geralmente a gente confunde albergo com albergue, né? Em português albergue, então a gente acaba confundindo, mas albergo em italiano seria hotel mesmo. Então, albergo pode ser até de 3, 4, 5 estrelas, é normalíssimo como qualquer hotel no Brasil, ok? Então a gente é quase que um falso cognato que nós temos entre o italiano e o português. Mas em italiano, albergo é Brasil. Então, a primeira imagem nós temos a letra C. Segunda imagem já está ali respondido, que é a letra A, la posta. La posta seria o correio italiano, ok? Aquele PT escrito em azul com fundo amarelo é outro símbolo identificativo que de longe, quando você vê ele, já sabe que está chegando em uma posta, ou seja, em um correio, que é exatamente a posta, é o órgão público italiano que é responsável pela correspondência. Depois nós temos terceira imagem, i pompiere, que seria a letra B, né? Que são os bombeiros, que são chamados também de vigili del fuoco, como está escrito ali no carro, né? No caminhão. Então, vigili del fuoco ou pompiere é sempre os bombeiros, ok? Quarta imagem, nós temos il comune, que, obviamente, il comune seria a prefeitura, né? E tem que ter cuidado ali porque
Existe prefeitura em italiano, mas é outra coisa, é um outro órgão público, não é il comune. A prefeitura no Brasil é il comune na Itália. E, obviamente, nem todo comune é assim bonito, é assim dentro de um centro histórico, né? Dentro de uma estrutura histórica. Geralmente nas cidades grandes, sim, mas nas cidades pequenas, não necessariamente. Pode ser um prédio normal também, ok? E ali na última imagem nós temos letra D, que é la spiaggia, ou seja, a praia. Daí, para saber se vocês aprenderam mesmo, eu queria saber de vocês em quais locais públicos nós encontramos esses objetos ou locais da imagem. Vamos lá? Se você não recebeu nosso material PDF e ainda não respondeu as questões, dá pausa no vídeo, responde e depois volta aqui para conferir o resultado. O primeiro nós temos la birra, que seria a cerveja. E onde podemos encontrar a cerveja, la birra? Nel bar, ou seja, letra E, il bar. Nel bar, nós encontramos la birra, ou seja, a cerveja. Depois nós temos il francobollo, que seria o selo em português. E onde nós encontramos o selo? Nella posta, que é o correio italiano, letra A. Depois nós temos il giornale, que seria o jornal, que nós encontramos nell'edicola, letra B, que seria a banca de jornais na Itália. Depois nós temos il biglietto, que nós encontramos, já está até respondido ali para vocês, tanto na edicola como nella stazione, ok? Dependendo do bilhete, dependendo se é um bilhete para ônibus, se é para trem, nós podemos comprar tanto nella edicola como nella stazione, ok? Depois nós temos la camera, que nós encontramos, obviamente, nell'albergo, letra C, que é o hotel, câmera seria o quarto. E, por último, il binario, que nós encontramos nella stazione, ou seja, letra D, que é o local onde nós esperamos o trem. Geralmente, quando a gente compra a passagem, né, quando a gente compra o bilhete do trem, aí tá lá falando o horário, nós olhamos na tela, naquele horário, aquele trem, qual é o binário? Se é o binário, por exemplo, ali na imagem nós temos escrito, se eu enxergo bem, né? Não é dito, não tá certo que eu enxergue direitinho, mas nós temos ali o número 7, o binário 7 e o binário 8. Então, a gente vai olhar qual é o nosso binário, se é o binário 1, se é o binário 2, e daí a gente tem que se dirigir até ele para poder esperar o trem que nós vamos pegar, ok? Para concluir, para vocês identificarem onde encontramos essas coisas ou locais das imagens. Se você não recebeu nosso material PDF e ainda não respondeu as questões, dá pausa no vídeo, responde e depois volta aqui para conferir o resultado. A primeira já está ali respondida, ela é brioche, e daí atenção que brioche não é uma palavra italiana, né? É um estrangeirismo, senão, se fosse italiana, se legeria brioche, porque CH tem som de K. Então, brioche, né, uma palavra estrangeira. La brioche nós encontramos nel bar, ok? Depois nós temos o numerino, que é aquela senha de fila, né? Que a gente pode encontrar nella stazione ou nella posta. Por que nella stazione? Porque às vezes quando a gente vai fazer a fila para comprar o bilhete, eles colocam lá que a gente tira o numerino, prende o numerino, e eles vão chamando na ordem do número, né? Para poder ir até a pessoa que vai vender o bilhete, né? Vai vender a passagem. E nela posta para poder ir pegar a correspondência ou enviar uma correspondência, ok? Mesma lógica da questão da stazione, para organizar a fila, digamos. Depois nós temos la cartina della città, que seria o mapa da cidade, que nós encontramos nell'edicola, ok? Na banca de jornal. Geralmente vende também la cartina della città. Depois nós temos il pacco, que seria o pacote, em português, né? É o pacote que foi enviado, que nós encontramos nella posta, ou seja, letra A. Depois nós temos lo sportello. Lo sportello, vocês estão vendo ali o número 3, o número 4, é a pessoa que
que vai atender a gente, né? O local onde a pessoa atende a gente. E entre esses 5 que nós colocamos ali, lo sportello nós encontramos tanto nella posta como nella stazione. Mesma coisa do numerino. Depois que a gente prende o numerino, né, que faz a fila com o numerino, eles chamam a gente vai até lo sportello para fazer aquilo que a gente tem que fazer ali naquele local. É típico de banco, né? No Brasil eu lembrava que o local que eu ia que mais tinha sportello, né? Eram os bancos, ou que seja, la banca em italiano. E por último, la sigaretta, que em italiano é escrito com S, né? Então a gente cuidado, porque a gente tende a escrever com C, mas é escrito com S, la sigaretta. E nós encontramos nele tabaccaio. Tabaccaio é o único lugar onde a gente pode encontrar cigareta. Obviamente a gente pode ter um bar que seja também tabaccaio, mas se não for tabaccaio, se não tem aquela T escrita, não pode vender, não tem autorização de venda. Então, na cigareta, nós encontramos nel tabaccaio, ou seja, letra T. E é isso. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir. E se ficou com alguma dúvida ou tem sugestões de novos vídeos, escreve lá nos comentários. Para não correr o risco de perder a próxima aula, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos na próxima aula e nas minhas redes sociais, onde estou sempre mostrando como que é a vida aqui na Itália.